vou falar essa daqui para Nandinha, fale o que quiser, do jeito que quiser, isso daqui vai ser editado depois, então não se preocupe, tá? Vou editar, vou botar muitos coraçõezinhos assim em cima de você, então fica. Idade. 23 anos. Encaminhamento médico. Internação e tratamento. Diagnóstico. Esquizofrenia. Primeiro tomei contato, assim, né, com essa história, com o livro da Daniela em 2014, eu acho. É, Aí logo identifiquei ali que tinha tanto assunto, né? É, Cabia série, cabia filme, cabia temporadas, cabia milhares de coisas. É, e aí eu comecei a desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo, porque é, quando, né, você quer realizar um projeto, você começa, falei, bom, vamos tentar nessa frente, nessa outra. Mas a ideia inicialmente era, de fato, fazer as duas coisas, até para atingir públicos que a gente sabe que são diferentes, né? Muita gente que vê série não vai no cinema, muita gente que vai ao cinema não fica assistindo série, tudo quanto é série. Então, acho que a gente, claro que existe uma intersecção entre esses públicos, mas eu acho que a gente vai conseguir atingir um público maior também com o filme no cinema e depois com toda a sequência que vai acontecer. A série se financiou mais rapidamente do que o filme, então ela acabou sendo lançada antes do filme por conta disso. A gente ganhou um fundo setorial, foi o primeiro edital que a gente colocou e ganhou com licenciamento do Canal Brasil. É, e aí a gente acabou realizando, mas já na realização da série já existia o projeto do longa, já existia esse pensamento, já existia um roteiro de longa a partir dos roteiros da série. Obviamente a ideia era aproveitar o mesmo material para fazer os dois produtos. É, Acabamos filmando coisas específicas só para o filme, e obviamente um monte de coisa só para a série, que acabaram não entrando no filme. Mas então, assim, esse pensamento híbrido, ele vem do começo mesmo, do começo desse projeto multi sobre essa história tão triste, que me impressionou tanto, que eu falei, nossa, temos que, né, chegar no maior número de pessoas possíveis. A partir do livro, depois ampliei a pesquisa, né, encontrei outros livros escritos na época, né, tem um livro do Irã Firmino, por exemplo, que é um livro publicado ali no final dos anos 70, as reportagens, né, a própria reportagem do Luiz Alfredo no Cruzeiro, o filme do Elvésio Raton, né, Em Nome da Razão, que é um documentário lindíssimo, feito também ali no Colônia funcionando. Então, assim, muitos materiais, visita ao lugar, conheci o Colônia, o Museu da Loucura, conheci internos, acessei teses sobre o assunto de saúde mental, enfim, foi uma ampla pesquisa para entrar nesse lugar. O livro serviu de fato como inspiração, mas a gente conta a história de personagens ficcionais, né? Criados a partir desses arquétipos ali, que a Daniela retrata e identifica muito bem no livro, mas são todos personagens criados na ficção para a gente poder ter a liberdade, inclusive, de contar as histórias que a gente queria e que funcionavam melhor dentro da ficção que a gente desenhou. Eu acho que houve algum engano. Engano? Ninguém entra naquele vagão por acaso. Eu também acho que o André ficou sabendo muito antes, porque ele fez toda essa pesquisa, esse estudo. Eu só fiquei sabendo quando me chamaram para o teste. Eu não sabia que essa história existia. Infelizmente, ela não chegou para mim, não chegou nas escolas, não chegou por nenhum meio assim até mim. Acredito que para a maioria de todos nós aqui do Brasil e fora também. Então, eu acho de extrema importância o André trazer isso para contar essas histórias, para que as pessoas saibam o que aconteceu. Isso quase, ele contou isso numa outra entrevista, a gente estava comentando sobre isso, que o governo passado tentou trazer esse formato novamente. Então, eu acho de extrema importância contar essas histórias para que elas realmente não voltem a acontecer. E eu fiquei sabendo só porque me chamaram para fazer um teste. Eu imagino que agora o filme pronto, chegando em outras pessoas, vá trazer essa consciência, essa discussão, que é de extrema importância para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a construção da Elisa, né? Que é como o Rissu estava falando, né? Enfim, ela é uma personagem fictícia, mas ela parte de um arquétipo pré-existente, porque esse tipo de dinâmica com o hospital ele era recorrente. Nós fizemos 2 semanas de preparação. Eu tive uma semana sozinha com o
Luiz Mário. E aí a gente fez vários jogos de improviso, ele tentava acessar coisas parecidas, né, tons numa escala muito menor do que a Elisa sente, mas para que eu sentisse alguma coisa parecida ali na preparação. A gente fez muito improviso em cima disso. Depois, a segunda semana foi com o elenco inteiro. A gente usou a locação, o espaço que a gente gravou para fazer essas preparações. Então, a gente comeu lá, dormiu lá, improvisou. A gente passou por várias situações. Ele fazia a gente capinar. Por exemplo, um dos exercícios que a gente fez de improviso, a gente capinou, fez a nossa própria caminha lá de feno. É uma semana muito intensa de preparação, todo mundo junto. Viramos uma grande trupe. A gente não tinha maquiador todos os dias e nem figurino, então a gente se vestia juntos, trocava junto, cantava música juntos e passava texto, improvisava, brincava. Então esse foi o processo de preparação. Antes disso, a gente visitou alguns lugares, acho que a gente foi num lugar aqui em São Paulo que tem várias sedes, depois o André pode lembrar para mim o nome. A gente conversou com pessoas, com responsáveis da área. Também fui no Museu da Loucura, mas eu fui bem depois, no ano seguinte, eu fui passar um Réveillon em Minas Gerais, aí eu fiz questão de passar lá para conhecer e entender como que era esse espaço que eu tinha passado e contado a história sobre. Namorado. Eles estão me dando remédio como se eu fosse louca também. Vamos levantar que não tá na hora do recreio? Baixa a voz, Elisa. Para mim, o preto e branco nessa história, ele comunica totalmente com a história, nessa falta de humanidade, essa falta de vida, essa falta de, enfim, de caráter, de tudo, né? Essa coisa de onda que acontecia lá, comunica, parece que casa muito bem com o preto e branco. Também foi uma escolha inicial já sua, ou quando chegou a cogitar gravar em colorido, como é que foi essa escolha? Tem uma parceria de muitos anos, né, com o Elcio Alemão Nagamini, né, o diretor de fotografia. A gente já algumas vezes chegou a cogitar usar o preto e branco em algum projeto, mas eu nunca encontrei muito um sentido de usar o preto e branco. Para mim, eu acho que o preto e branco ele tem tem um valor narrativo, né? Então, eu acho que ele tem que ter conceitualmente, para mim, a escolha é quase narrativa, né? Se você vai contar uma coisa em preto e branco ou não. Então, eu nunca tinha encontrado. Mas logo depois de ler o livro da Daniela e começar a explorar um pouco o assunto, começar a pensar um pouco nessa história, que história é essa, como seria contada e tudo, as imagens que me vinham em mente eram só imagens em preto e branco. Nunca veio uma imagem colorida na minha cabeça pensando nessa história. E aí, em algum momento, eu falei assim, bom, acho que é isso, essa história só pode ser contada em preto e branco, eu não vejo cor nela. A vida dessas pessoas não tinha cor, não tinha brilho, não tinha luz. Então, acho que o único jeito mesmo é contar ela em preto e branco. Aí falei para o Alemão, acho que chegou. Nosso projeto preto e branco é esse aqui. Porque daí isso remete a gente a outra coisa também, né? Que é o gênero. Eu não acho que o Colônia, enfim, nem a série Colônia, nem o filme, né? Ninguém sai disso aqui, eles remetem a um cinema de gênero especificamente. Mas eu acho que algumas características de gênero, na minha opinião, podem discordar, algumas características, obviamente, de gênero são introduzidas a partir do momento em que a história ela vai ficando cada vez mais pesada. E daí entram, né, talvez, elementos nesse sentido. Não, você está absolutamente certa nesse sentido. Eu venho flertando um pouco, né, com a coisa do gênero, mas por vir de uma história assim de um cinema muito realista, naturalista, né, histórias mais do cotidiano, das pessoas, dos relacionamentos, eu fui encontrando um caminho de me conectar, né, com o gênero, de entrar no gênero, e o caminho mais fácil que eu achei foi através do terror real da vida. Como que o terror, de fato, entra na vida das pessoas. Eu acho que histórias, então, assim, na Voz do Silêncio, por exemplo, que é o meu filme anterior, eu abordo isso um pouco através do personagem da Marieta Severo, que ela começa a ter uns delírios e ela de fato é atravessada por situações de terror ali. E aí, quando comecei a explorar o Colônia, imediatamente eu quis chamar, inclusive, gente que dominava mais o gênero, que tinha trabalhado mais nessa intersecção, que me ajudassem a construir um pouco isso, porque eu falei, nossa, naturalmente
Ninguém Sai Vivo Daqui, Colônia, são projetos onde o gênero ele vai entrar de forma absolutamente orgânica, né? A gente começa com um drama puro, e aí aos poucos a gente vai agregando elementos e vai entrando um pouco ali de leve. A gente nunca vira um filme de gênero puro totalmente, né? Não vira um filme de suspense, não vira um filme de terror, mas acho que o elemento suspense, o elemento terror, ele vai ganhando espaço ao longo do arco do filme e vai se tornando cada vez mais presente até o final. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância de chegar agora nessa história, porque, como a gente começou falando, tá vendo? Sempre volta pro começo, tá vendo? Como a gente começou essa conversa, a gente falou isso, né? Muita gente não conhece essa história, tem muitos dados, apesar de ser uma história, enfim, ficcional, tem muitos dados que são precisos e acredito eu que vocês ainda vão desenvolver isso também para uma próxima temporada. Dados que a gente não sabia, né? Enfim, história de corpos, história do procedimento mesmo do hospital, das parcerias que o hospital tem. E eu queria que vocês falassem da importância do filme chegar agora, então, e agora a gente está num outro cenário, né? Político, mas a gente vê como a história realmente, não sou só eu que volto para o início, mas a história também ela é cíclica. De fato, assim, no último governo foi ventilada essa possibilidade, né, de voltar a abrir lugares como esse, trancafiar pessoas dentro de lugares e tal, né, uma visão muito fascista, muito desumana, né, das coisas. Então, assim, lançar a Colônia no meio desse governo foi super importante. Acho que, apesar da gente já estar num outro governo, que, enfim, essa hipótese não existe. Mas eu acho muito importante a gente falar, né? E eu acho que a história da Elisa, inclusive, sendo uma personagem que, de fato, não tem nenhum tipo de questão, nenhum tipo de distúrbio psiquiátrico, é só uma pessoa indesejada, de alguma maneira, ali, pela família, naquele momento, nos ajuda a conectar com um público mais amplo, né? Entender como uma estrutura como essa, uma violência como essa, ela não é aceitável, não é possível para ninguém, né? Acho que ninguém deveria ter sofrido violência desse tipo. Então, acho que é muito importante o filme, ele está aqui para reafirmar isso, para contaminar a cabeça das pessoas o máximo possível sobre o horror que é pensar em estruturas como essa. Antes de terminar, é o seguinte, quero fofocas, quero spoilers, tá? Então teremos uma temporada pós-filme, quero fofocas. Vem aí. A gente está em pré já da segunda temporada, a gente filma logo mais. Não sei quando que vai ficar pronto, mas a gente filma ainda esse ano já, a segunda temporada. E a segunda temporada, sem dar muito spoiler, mas é o que acontece logo a seguir daquela última cena com a qual a gente termina o filme. Então, o que a Elisa vai passar nessa segunda temporada, gente, não tá fácil, não. Tá babado. Olha, tem muita ação. Tô muito feliz com o roteiro. Bom, quero convidar todo mundo para assistir Ninguém Sai Vivo Daqui. É um filme de extrema importância para a história do Brasil. E eu acho que, como todos os filmes brasileiros, a gente tem que ocupar as salas de cinema, a gente tem que incentivar a nossa cultura, a gente tem que se fazer presente para que a gente tenha mais leis de incentivo, para que a gente tenha mais espaços e que o nosso cinema cresça mundo afora. Então, vem pro cinema. A maldade vem por trás. Agora tu vai virar presunto de verdade. Você me leva junto com vocês? Tô querendo fugir daqui, bonitinha. Já morreram. Vai direto! Ninguém sai vivo daqui!